Bom dia, boa tarde, pessoal da EBD Online. Sejam todos bem-vindos. E hoje aqui, a grata felicitação, da alegria de estar novamente retornando. Já estava com saudade da presença dos irmãos. E aí estamos. Sou grato a Deus pelas orações que fizeram. Estou quase 100% recuperado. Estamos aí para continuar o nosso projeto. Quero já agradecer a presença do Igor. Seja bem-vindo, Igor. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Obrigado, professor Samuel. Seja bem-vindo de volta, né? Amém. Agora, graças a Deus, aqui em nosso meio, mais uma vez. Professor Arthur. Amém, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o bordão que nós já pegamos do irmão Samuel e é também uma felicidade, assim como o Igor comentou, estar aqui novamente na presença de Samuel e agora também do professor Laércio. Sim, professor Laércio. Não vou ficar de fora, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Graças e paz a todos. Alegria estar com vocês, poder contribuir com esse projeto. Amém. Amém. A gente tem uma super novidade. Que, na verdade, a novidade que a gente está se referindo, eu acho que Igor já falou na última gravação, né? Na última aula, que a gente vai fazer as 2 últimas lições. Sim, já comentei. Não é isso? Foi como eu falei na gravação da lição 10, se não me falha a memória, onde eu comentei com os irmãos que as 2 últimas lições, ao invés de serem lançadas separadas, né, elas vão ser gravadas em uma mesma lição. Até porque as 2 últimas lições são tiradas do capítulo 7. A lição 14 é a primeira metade do capítulo 7 e a lição 15 é a segunda metade. E as 2 lições falam praticamente do mesmo assunto, que é o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio de Cristo, né, que é o sacerdócio perfeito. Então a gente vai fazer um bate-papo aqui também com o professor Laércio, o professor Arthur, o Samuel, que a gente vai trazer justamente essa temática para uma única lição, justamente pelo cronograma do próximo semestre já. Então, na gravação das lições 14 e 15, a presença ilustre também de professor Laércio e de Arthur. E aí, uma curiosidade que eu tinha comentado com Arthur é que nessas 2 lições de fechamento da EBD, né, o nosso recesso, vai ser, curiosamente, pela providência de Deus, o primeiro professor convidado e o segundo professor convidado. Exatamente. Não é? Eu estava pensando exatamente nisso agora também. Então, na última lição, que vai, na verdade, na última aula da EBD, né, serão 2 lições e a presença dos irmãos também conosco na gravação. Nesta lição, hoje, estamos com a lição 11, não é isso, Igor? Exato. Com a lição 11. E retornando porque na última semana a gente teve ao vivo, né, na igreja, a lição 12, né? Isso. Então, como eu já tinha explicado para os irmãos, teve a lição 10, foi para 12 e agora voltou para 11 e na semana que vem volta para 13, que aí segue normalmente o fluxo. E estamos de volta, agradecido pelas canecas, né, da Joy Mugs e também agradecer enormemente. A gente tem uma dívida com o escritório Aragão e... Lira e Aragão. Lira e Aragão. Mas estamos na nossa casa e, a partir de agora, a gente vai... Justamente aquilo que a gente tem falado, né? A ideia é crescer e crescer pela graça do Senhor nesse projeto que tem se desenhado justamente um projeto para benefício e para a bênção de quem assiste e dos irmãos e da membresia de uma forma geral. Mas sem muitas delongas, né? Agradecer, depois dos agradecimentos, vou pedir para nosso professor Arthur fazer a oração. Em sequência, Igor faz a leitura, que está no capítulo 6, a partir do versículo 11. Não é isso, Igor? É o capítulo 5. 5 do 11 Isso. até o capítulo 6, versículo 3. 3. Isso. O final do 5 e o início do 6, né? Isso. Pode orar. Amém, oremos. Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos por mais uma aula da EBD, ó Pai. Te pedimos que nessa mesa os que aqui estão apresentando, ó Deus, sejam iluminados pelo Teu Espírito Santo para pregar aquilo que o Senhor quer que nós ensinemos, ó Deus. Iluminamento do professor Laércio, que através do Teu Santo Espírito ele esteja falando as verdades das Tuas Escrituras. E que os irmãos que nos acompanham de casa, ó Pai, que estão escutando e assistindo esse podcast, eles possam ter a mente iluminada também pelo Espírito Santo para compreender qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Teu nome seja louvado, seja engrandecido e seja exaltado através desse nosso projeto, através desse podcast. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Igor, pode fazer a leitura. Diz assim, capítulo 5, versículo 11.
A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Capítulo 6. Por isso, pondo da parte de Deus os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. E o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Amém. A gente vê claro aqui uma advertência, né, professor Laércio, contra a apostasia. E aí eu quero já lançar alguns pontos que a própria leitura nos traz, né, que é a questão do amadurecimento, ou da falta de amadurecimento, na verdade, daqueles que estão sendo direcionados o autor direciona a carta, né? Então, assim, a gente percebe essa falta de crescimento, ou seja, há um período, né, que eles já deveriam estar bem conscientes da matéria em que é a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus e tudo mais. Então, assim, a gente percebe que o autor agora chama a atenção a essa advertência, né, digamos assim, a apostasia e a falta desse amadurecimento, né? E aí eu dou a oportunidade para o professor Laércio tecer algum comentário a respeito dessa introdução da nossa lição. Amém. A lição ela está contextualizada dentro de um fluxo de pensamento que vem sendo construído desde o início da carta. Esse fluxo de pensamento ele passou por aquelas argumentações do autor sobre a superioridade de Cristo sobre os profetas, sobre os anjos, sobre Moisés. Veio ali no capítulo 4 falando ainda sobre o descanso, né? Comparando exatamente um momento ali da jornada dos israelitas, onde eles, por causa da incredulidade, não entraram no descanso de Deus. E depois ele mostra que a palavra, no finalzinho do capítulo 4, versículo 13 e 14, salvo memória, que a palavra ela é capaz exatamente de discernir essa incredulidade, porque, por qual motivo a gente não entra dentro desse descanso. Chegando, então, a introduzir o que eu digo que ele estava preparando o terreno para introduzir o principal assunto da carta aos Hebreus, que é o sacerdócio de Cristo. Então, no capítulo anterior, ele vai introduzir as qualificações de Cristo como sacerdote, né? E ele toca em alguns assuntos, ele fala sobre as supremas qualificações de Cristo, superiores aos sacerdotes do antigo rito levítico judaico, mas ele toca também que a ordem do sacerdócio de Cristo era da ordem de Melquisedeque, e isso provavelmente causou muita confusão na mente dos seus leitores, porque é uma figura enigmática, a gente vai falar muito mais no capítulo 7, né, tocado apenas em 3 textos, e Cristo, tudo bem, enquanto qualificações, enquanto filho de Deus, tudo bem, mas para ele ser sacerdote, ele teria que vir da tribo de Levi, mas Cristo era da tribo de Judá. Então isso deve ter provocado muita confusão na mente dos leitores. Chegando então nesse capítulo, ele percebe que ele não poderia dar continuidade na explicação do sacerdócio de Cristo, porque eles ainda não estavam amadurecidos em um conteúdo sistemático, teológico mais apurado da fé cristã. Eles ainda, como ele colocam na analogia, eles ainda bebiam leite, ou seja, eles ainda estavam na superficialidade do conteúdo cristão, de tal forma que mesmo a explicação mais profunda e mais densa desse sacerdócio de Cristo poderia ficar vago na mente deles, porque eles não tinham essas bases bem firmadas. Então ele traz em primeiro momento uma advertência contra a apostasia, causada exatamente por causa de uma falta de perseverança e uma falta de maturidade, uma superficialidade extrema que fazia com que as bases de convicção deles fossem muito maleáveis,
trazendo um grande risco para a fé deles. E o interessante, depois dessa a sua introdução, é que no versículo 11 ele faz uma certa crítica, justamente, eles estavam preguiçosos de ouvir, né? Então, assim, já demonstra a falta de interesse realmente de descobrir, se aprofundar, e como o texto fala, né, a questão da imaturidade, ou seja, eles estavam bebendo leite, né? E a gente sabe que quem bebe leite não estou falando das pessoas que realmente podem beber leite, né? Mas o início de tudo a criança começa a beber leite, né? Para depois ir se introduzindo a papinha, alguma coisa que vá se tornar uma coisa mais sólida. Então há uma gradação, né? Você não dá alimento sólido para uma criança com risco de causar uma série de problemas. Mas aqui, além dessa gradação, existe também esse empecilho, né? Essa barreira, né? Que é, na verdade, uma prática que hoje, eu estava até discutindo outro dia com o Arthur, né? Num certo domingo, no domingo que foi a nossa feijoada, né? E eu estava dizendo que, entre muitas coisas que a cristandade hoje, aliás, o verdadeiro cristianismo, que a gente pode apontar, são algumas coisas que justamente o missionário Ricardo apontou, né? A questão da oração, o devocional, a prática da leitura, ou seja, o estudo, né, sistemático. E aqui fica muito claro que o autor, ele diz incisivamente, né? Vocês são preguiçosos em ouvir, né? Arthur quer comentar? O que eu acho interessante é que essa advertência me lembra Paulo escrevendo aos Coríntios. Ele vai dizer a mesma coisa na primeira carta, né? Gostaria de falar... Paulo. Mais uma vez, Paulo. Paulo vai falar também sobre isso, que ele gostaria de falar um alimento sólido, gostaria de dar uma teologia mais robusta, mas pela incapacidade ali naquele momento dos coríntios, ele precisava dar algo mais superficial, mais simples, mais fácil de degustar. E é interessante, porque aqui ele está escrevendo aos hebreus, aqui ele não Paulo, aqui o autor está escrevendo aos hebreus, senão o professor Leste já ia me fulminar aqui. Aqui o autor escrevendo aos hebreus, ele está escrevendo possivelmente a um povo que estava... Possivelmente não, um povo que estava mais arraigado, mais ligado com a fé judaica, enquanto que Paulo, ao escrever aos gentios, um povo que estava mais arraigado com a sabedoria grega, com algo mais ligado aos gentios. O que mostra que, independente de onde você veio, se você não busca o conhecimento da palavra, inevitavelmente você acaba ficando com esse conhecimento superficial, de modo que você não consegue se aprofundar nas verdades que esse livro contém. Né, professor Igor? Com certeza. E eu acho interessante quando Arthur fala sobre essa questão de nós termos uma compreensão melhor, porque eu fico pensando, por exemplo, nos evangelismos. Há pouco tempo a gente teve a oportunidade de participar de um avanço missionário do ITESMI, e é interessante porque quando você vai evangelizar, principalmente pessoas que não conhecem ainda o evangelho, você não vai chegar para elas e pregar e falar, olha, a sua salvação depende da graça, mas assim... Você pode ser o supralapsariano, o infralapsariano, você não vai chegar para uma pessoa e evangelizar dessa forma. Não, porque aqui nesse texto, no original grego, né, então, para essas pessoas que precisam ainda conhecer o evangelho, realmente tem que ser dado o leite. Só que depois de que você atinge uma certa maturidade dentro do cristianismo como um todo, né, não só na fé, mas também no conhecimento, chega um tempo que você precisa começar a se aprofundar. Você precisa, por exemplo, eu conheço pessoas que têm 10, 15, 20 anos de convertido e têm medo até hoje, nunca leram Apocalipse, porque tem medo de ler e não entender. Eu falei, mas você só vai entender se você ler, né? E se, por exemplo, você tem irmãos que têm mais conhecimento teológico, olha, eu não entendi isso aqui não. Você consegue me explicar? Justamente porque a gente precisa desse aprofundamento, né? A gente precisa desse conhecimento para que nós possamos ir amadurecendo aos poucos. É um processo, né? A santificação é um processo e a nossa vida também é um processo. Eu, particularmente, eu tenho a convicção de que eu vou morrer sem saber tudo. E todos nós, eu acredito que vamos viver assim, né? Quando chegar lá em cima, eu sempre brinco com os adolescentes. Faz um caderninho de anotação. Tá com a dúvida? Anota. Quando chegar lá em cima, a gente pergunta. Deus, e isso aqui? Quem é que está certo, quem é que está errado? Quem era o autor de Hebreus? Quem é o autor de Hebreus? Aí a gente chega lá em cima, sou eu. Pô, quem é você, meu irmão? A gente nem vai saber de quem é, né? Porque não se sabe realmente quem é. A Maria. Eu ouvi de longe.
Mas é engraçado você comentar na questão do evangelismo e dos avanços missionários, enfim, da missão, né, de pregar o evangelho. Dependendo do público, vai existir uma aceitabilidade ou não da palavra, né? E a gente tem que entender que públicos diferentes, áreas diferentes, exigem justamente um conhecimento mais, digamos assim, característico, mais direcionado para aquele público. Uma coisa é você pregar para pessoas simples e outra para pessoas de alta sociedade. Eu estou falando aqui de alta sociedade, mas com conhecimento, advocacia, alguma coisa. Você não vai usar os mesmos argumentos ou as mesmas explicações de forma para... Não para trazer o convencimento, mas para, a nível de maturidade cristã, você saber entender e explicar para aquela pessoa sobre o evangelho em si, sobre a pessoa de Cristo, até porque vai existir uma barreira natural das pessoas, né, por conta da atualidade hoje, a facilidade da internet mostrar muita coisa. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, né, e um dos temas bem polêmicos no meio cristão era a questão do livre-arbítrio, né? E aí o tema do vídeo era o livre-arbítrio é um engano, é uma mentira cristã, né? E aí quem não é do meio cristão não sabe que existe essa diferença, né? Do conceito do conceito em si, em que determinada doutrina não entende o livre-arbítrio e não compreende, na verdade, até para se colocar um título de um vídeo como esse, né? E aí dissemina uma série de problemas, olha só o que os cristãos estão pregando, enfim. Quem assiste, na verdade, está assistindo e fazendo suas interpretações, mas o vídeo, às vezes, é uma colagem, uma montagem, um pano de retalhos, e aí fica complicado para você construir um pano, digamos assim, teológico e doutrinário sustentável, digamos assim, né? Professor Laércio. Amém. Aproveitando o comentário de vocês, eu percebo que as Escrituras, o Evangelho, Cristo, os apóstolos, eles sempre prezaram pela simplicidade, mas não pela simploriedade. O que nós temos percebido é que geração após geração a gente tem mais se parecido com Hebreus, com os destinatários de Hebreus, porque nós estamos não sendo simples, mas sendo simplórios, pobres em entendimento. Eu posso ser simples, mas não simplista, né? Exatamente, né? Então, existe, de fato, na nossa geração, uma pobreza intelectual em relação à sistematização da fé cristã, da teologia cristã. Hoje, por exemplo, só falar essa palavra teologia já traz para o meio próprio cristão uma repulsa, uma rejeição, porque parece que o povo não quer, né? E da mesma forma que os destinatários dos hebreus, né, do autor de Hebreus, eles são chamados de tardios, de lentos para entender, de rejeitarem. E aí eu fico me perguntando, aqui, por exemplo, eu acho que ele já tinha uns 30 anos, mais ou menos, de igreja, né? Já tinha um tempo, realmente, que eles poderiam ter se aprofundado na sua fé, mas eu fico com aquele questionamento, o porquê não se aprofundar, né? E eu acredito que esse termo é muito bem utilizado. Essa preguiça, na verdade, ela tem um fundamento, um enraizamento na própria característica carnal nossa. Porque por que eles gostariam de voltar para o rito judaico? Se a gente pensar e atrelar com a questão da preguiça, o que é que eu precisava fazer? Nada. Eu só precisava ir lá oferecer para o sumo sacerdote aquele meu sacrifício. Ele que fazia o trabalho. E ele que fazia o trabalho. Como cristão, por que é que eu prefiro a simploriedade? Porque a ideia comum é que quanto mais eu me aprofundar no conhecimento, mais eu vou ser chamado para servir. Mas, não, então eu não quero trabalho. É preguiça mesmo. É preguiça, como o texto está colocando. Tardios em aprender. Parece que essa rejeição não é apenas a questão da ignorância e da simplicidade do povo, mas é uma malícia enraizada no coração dessas pessoas que fogem do aprofundamento, né, da perícia mesmo naquilo que ela acredita, no fortalecimento de suas convicções, porque ela, na verdade, ela não quer se doar para o Evangelho, ser de Cristo de fato. E outra coisa que eu percebo é que o autor ele é muito perspicaz na
forma como ele constrói os seus argumentos. Porque a partir do momento em que ele denuncia a preguiça espiritual, essa letargia, ele também fala que, olha, tudo bem, vocês estão de forma preguiçosa, só que esse estado que vocês se encontram é de perigo, é de risco, porque o capítulo 6 vai exatamente falar que a perseverança e o aprofundamento no conhecimento é a única coisa que pode protegê-los de não apostatarem da fé, porque quando você quando você estagna na fé cristã, você não está seguro, na verdade você está em risco. Né? Então ele faz essa construção de uma forma muito interessante, muito bem colocada aqui pelo o autor. E a analogia que ele coloca, ela é maravilhosa, porque não tem apenas aquele aspecto, os bebês espirituais, o leite, né, e o alimento sólido, não tem apenas a característica física desses elementos, mas ele também pode colocar essas pessoas a refletirem que, olha, enquanto você for uma criança espiritual, ou seja, tomar apenas do leite, você é uma pessoa que continuamente vai precisar estar sendo vigiada. Essa é uma criança. Uma criança, aliás, a palavra que ele utiliza aqui no grego, não estou evangelizando, né? É o nepios, né? Esse é o momento para usar o grego. A palavra que ele utiliza aí é o nepios, que é uma criança muito pequena, que realmente ela é necessitada em tudo, em absolutamente tudo de alguma outra pessoa. E ele utiliza essa mesma palavra aqui dentro da analogia, nos trazendo a consideração que essas pessoas elas não tinham a menor capacidade de discernir nada a respeito da sua fé. Né? E aí é uma coisa que eu acho prejudicial, meus irmãos, porque quando eu me mantenho nesse estado, uma das características que eu percebo muito, já tive a oportunidade de dar aulas em alguns locais com essa diferença que o irmão Samuel falou, algumas pessoas que já estão um pouco avançadas, outras que ainda estão no início da sua fé cristã, mas o que eu percebo é que essa falta de capacidade de discernir também transforma essa escritura, que é viva e eficaz, que é o que exatamente foi trabalhado na lição anterior, em um livro de regra. Sim, não. Sim, não. Como se a fé cristã fosse um livro de proibição. Sim, isso aqui você pode fazer. Sim, isso aqui você não pode fazer. E que muitos entendem assim, né? Exato. Aí eu até costumo falar, né, para meus alunos, eu vou colocar uma hipótese para você. Imagina que você fez a boa ação de atravessar uma velhinha na rua. Nossa, que boa ação. Beleza. Você pode considerar isso uma boa obra ou uma má obra? Aí a maioria dos meus alunos, né, principalmente os que estão iniciando, já vão logo direto. Uma boa obra, professor. Mas se isso que você atravessou a velhinha foi para ser visto? Foi para ser aplaudido? É uma boa obra ou uma má obra? Então, a Bíblia não consegue ser um livro de sim e não. É um livro de relacionamento, de aprofundamento da pessoa de Cristo. A partir desse aprofundamento na pessoa de Cristo e a habitação dele em nós, faz nós discernirmos de acordo com a situação. Então, é uma visão muito mais profunda da vida e do cotidiano que nos cerca. A ideia de que a Bíblia ele é um livro de relacionamentos casa totalmente com o que Cristo Jesus diz. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso é o quê? Isso é relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com o meu próximo. Exato. E voltando àquela história do livre-arbítrio, né? Que para aquele que compreende a palavra de Deus e que é servo, ele não enxerga outra coisa a não ser exatamente isso, que ele vive sob a dependência de Deus, sobre a dependência daquele que o chamou, né? A gratidão por ser salvo. Então, assim, quando Deus manda Jonas ir e ele foge, né? Então, assim, há muita essa coisa do ser servo de Deus. Aí Paulo é chamado também e quando ele está ali como servo para evangelizar e pregar a palavra, a mim foi imposta essa condição, né? Então, o que eu devo fazer? Ir pregar, né? Houve um entendimento, uma explicação, acho que foi MacArthur, falando justamente sobre qual é a liberdade, quando é que uma locomotiva, um trem, ele é livre. E aí, se a gente entender, uma locomotiva, um trem, ele está onde? Ele está sobre trilhos, né? Sobre os trilhos. Não existe uma liberdade fora disso, né? Então, ele é livre quando? Quando ele está rodando, quando ele está fazendo aquilo para que ele foi destinado a fazer. Então, o cristão ele deve pensar exatamente isso. A palavra é o meu trilho, né? É aquilo que me conduz. E o autor, ele
traz justamente isso, da questão de você ir aos poucos amadurecendo para ter esse entendimento de que a minha liberdade mundana ou a minha liberdade pessoal para fazer aquilo que eu quero é totalmente possível, né? Mas para fazer a vontade de Deus realmente, como servo, eu tenho que ter esse entendimento que é o meu comissionamento, né? É a minha condição de ir lá e fazer a vontade de Deus, e isso casa perfeitamente com a condição de servo, né? Eu sou servo para ouvir, para dizer sim, Senhor, né? Porque eu não sou superior a Deus e nem a Cristo. Eu o amo e quero fazer a vontade dele, exatamente o que Arthur falou, né? Quando ele chega para o jovem rico, vai, vende tudo que tens, né? Doa aos pobres e me segue, né? E aí ele disse, não, peraí. Aí ele quis, né? Quero continuar com aquela minha vida, com esse meu entendimento, porque primeiro Deus o amou, né? Porque ele viu uma necessidade real naquele homem, né? E aí, quando ele se vê num conflito entre o celestial e o material, ele preferiu o material, né? Só para aprofundar um pouco mais, já que a gente está falando de sair do leite para alimentos sólidos, e para que os irmãos entendam essa analogia, pegando o gancho dessa questão da liberdade, olha só como é complexo a gente debater sobre isso e como algumas pessoas usam de má fé com relação a esse tema específico, por exemplo. Algumas acusações que são levantadas contra o arminianismo, por exemplo, é de que eles acreditam no livre-arbítrio que o homem escolhe Deus, sendo que não existe nenhum escrito de Armínio dizendo isso. O único escrito que existe é que Armínio, no volume 1 das suas obras, né, as obras de Armínio, é que o livre-arbítrio foi perdido no jardim. Então, um teólogo arminiano sério, ele não vai defender essa ideia de que o homem pode escolher qualquer coisa, porque nem Armínio defendeu isso. Da mesma forma, a acusação que se levanta contra o calvinismo de que o calvinista acredita que uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso viver do jeito que eu quiser, que eu estou salvo. Eu posso ir para balada, eu posso beber, eu posso me prostituir, que eu estou salvo. Calvino também não ensina isso nas institutas. Pelo contrário, Calvino fala que o homem é predestinado, mas que ele ele tem a sua responsabilidade também. Existe a questão da doutrina da perseverança dos santos. Então percebe que dos dois lados existe má vontade e má informação. Então a ideia de se aproximar nesses conceitos não é tornar você o teólogo top, mas é você entender que existem interpretações diferentes? Existem. Mas todas elas apontam para a Bíblia. E todas elas podem ser aprofundadas ao ponto de você conhecer mais, mas não ao ponto de você se achar superior aos outros. Não sei se Laércio vai querer tecer algum comentário, mas aí eu já coloco o que o início do versículo fala, né? A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, né? Esse início, ele está falando exatamente do tema que ele introduziu no capítulo anterior, que é o sacerdócio de Cristo, as qualificações do sacerdócio de Cristo e pela ordem do qual Cristo faz parte, que é de Melquisedeque e não de Levi. Então isso deve ter causado aquela confusão que eu trabalhei na introdução para os irmãos. Porém, eu destaco, aproveitando o assunto que os irmãos estão falando, o versículo 13, onde ele fala assim, 13 e 14, onde ele diz, olha, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E eu acredito que aqui nessas palavras a gente pode extrair uma boa aplicação de qual aprofundamento na fé o autor está estimulando seus destinatários. Porque nós começamos a falar sobre o livre-arbítrio, sobre as obras de Armínio, sobre as institutas, e a soteriologia, a doutrina da salvação de Armínio e de Calvino, elas divergem em muito nas curiosidades da salvação e não nas questões primárias da salvação. Né? Então, isso é muito bom ser colocado. E não é sobre as curiosidades da fé cristã em si que o autor de Hebreus está estimulando eles a crescerem, a se aprofundarem. Tanto é que ele fala,
Primeiro ele fala para o que bebe leite. Ele é inexperiente, ou seja, ele não tem experiências com Deus. Por quê? Porque ele escuta, mas não absolve e não coloca em prática. Por que ele não se aprofunda no conhecimento? Porque ele não transforma aquilo que ele tem recebido para o seu cognitivo em atitude prática. Já o experiente, ele cita no versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos. Quem são adultos? Não são os mais velhos. A maturidade cristã não é pela quantidade de anos, é pela quantidade de conteúdo primário da fé que você absolve, você convicto que aquilo é verdade, transforma aquela sua obediência agora em obediência por fé, porque você está convicto que você vai fazer aquilo porque é o correto a fazer. Você não é forçado de forma nenhuma a fazer aquilo, você está convencido que aquilo é a forma que você deve viver. E aí ele coloca os adultos. Quem são os adultos? Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades. O seu cognitivo, que foi trabalhado, as doutrinas, o sacerdócio de Cristo, a salvação, a inerrância da palavra, a infalibilidade da palavra, todas essas doutrinas que promovem a cosmovisão cristã para transformar aquela pessoa numa nova criatura no meio social. No meio em que ele vive. Aquilo que Arthur até apontou na lição, né, que a reforma ela trouxe justamente uma mudança estrutural na sociedade para o bem de toda uma sociedade, né? E não apenas eu sou cristão, agora sou reformado, ou enfim, estou trazendo o cristianismo de uma forma do entendimento que a palavra traz, e aí o que eu levo para a sociedade em prática, em mudança de vida, e não só apenas continuar como os judeus queriam continuar sentados, sem colocar em prática aquilo que eles aprenderam dos apóstolos, né? Enfim, de uma forma geral. Porque o cristianismo, quando é aplicado de forma genuína, extraído da palavra dentro de uma teologia saudável, a gente começa a ter um vislumbre do que é o reino de Deus ainda na Terra. Um reino de justiça, um reino de verdade, um reino de sinceridade. E toda vez que a gente vive essa palavra, vislumbres do reino são vistos ainda aqui. Né? Toda vez que há um avivamento da fé cristã na história da igreja, a gente vê um pedacinho do que vai ser o reino eterno de Deus, um pedacinho, um pequeno pedaço, porque a gente está vivendo aqueles princípios, está vivendo aquilo que Cristo realmente tem como a nova expectativa de reino. E trazendo ainda para esse ponto aqui, ainda no versículo 14, os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas, aí toca naquele assunto que a gente comentou, para discernir, a capacidade de julgar, a capacidade de perceber, é a capacidade de ponderar, de meditar, de refletir, de raciocinar e entender assertivamente o que é que Cristo espera de mim nessa situação. Espera isso. Será que isso é o que eu quero? É o que eu quero, porque eu confio e estou convicto que esse é o princípio de verdade que eu quero viver. E percebe que essa obediência ela não é forçada? É a obediência da fé que Paulo fala, né? A obediência pela fé, né? Traz pra gente. Essa questão chave do discernir me trouxe agora uma lembrança de um desenho. Um desenhista era muito top no desenho e ele fazia com perfeição uma foto de um desenho de uma maçã, né? E tirava-se uma foto dessa maçã. E ele colocava as duas coisas tiradas ao mesmo tempo. E você, pela foto, você não conseguia perceber o que era real do que era desenho, né? Então, o discernir, aquele que tem o conhecimento e a maturidade, ele vai conseguir fazer justamente essa diferença entre a aparência do mal, aquilo que é só aparente ou visual, daquilo que é real, né? E que o professor Laércio apontou mesmo. Quando eu tenho esse entendimento, o vislumbre do reino, de trazer para si aquilo que realmente a palavra nos ensina, a gente não vai cair ou em apostasia, a gente não vai olhar para trás, a gente não vai se tornar estátua de sal. Samuel, eu lembrei de uma questão que eu vi há um certo tempo, acredito que foi o pastor Ronaldo Lidório, falando sobre isso. E sei também o quanto o nosso pastor, o pastor Luiz, né, ama a questão do gabinete. Né? E o gabinete ele tem a sua serventia, o aproximar-se do pastor, tratar tal. Mas o Ronaldo Lidório ele traz, salvo memória, tá? Me perdoem se não for o Ronaldo Lidório, eu estou na minha mente que foi ele que
por qual eu ouvi. Ele disse assim: se o cristão ele verdadeiramente lesse a Bíblia, ele criasse esse discernimento por essas faculdades exercitadas, né, o cognitivo sendo exercitado no dia a dia, 70% a 80% dos motivos de visitas em gabinete iam terminar porque elas são resolvidas só pela leitura da Bíblia. Né? Então, a gente percebe que a gente está imergido também nessa superficialidade que os hebreus estavam trazendo, né? Estavam vivendo. E por que eles estavam tão decididos, por causa de uma perseguição, a retornar ao judaísmo? Por causa da superficialidade do seu ensino. Ele não tinha convicção, ele não tinha raiz. Inclusive, a gente está se aproximando do texto talvez mais debatido aí das Escrituras e com certeza dessa carta, né? A próxima lição, não é isso? Onde vai ser trabalhada ainda com mais força essa questão da apostasia, e eu acredito que vale a pena também a gente já começar a afirmar o que é o conceito de apostasia, porque tem algumas diferenças de acordo com a linha teológica que as pessoas assim o têm, né? Então, algumas pessoas acreditam que a apostasia é exatamente o abandono da fé, é um cristão genuíno que abandonou totalmente. E quando eu falo abandonar, é como se fosse desconverter mesmo. Eu não estou falando do desviado que ainda tem em seu coração aquele amor por Cristo, mas por causa do senso de culpa e de pecado, ele se mantém afastado de Deus, mas ainda sentindo um afeto por Deus. Eu não estou falando dessa pessoa. Estou falando daquela pessoa que professou a fé, que de fato tem um conhecimento cristão e abandonou de tal forma que agora ele é contrário a Cristo, ele é opositor a Cristo. Esse é o apóstata. Com uma leve diferença para aqueles que acreditam que o apóstata é aquele que abandonou a sua confissão pública. Essa pessoa nunca foi convertida e abandonou a sua confissão pública também da mesma forma, agora estando contrário a todo e qualquer princípio cristão ou advinvido da pessoa de Jesus. E capítulo 6, que está interligado sobre esses pontos que a gente começou a ver a partir do capítulo 5, versículo 14, ele vai trazer a necessidade da perseverança como o principal combate à apostasia. Perseverança em quê? Então ele traz aí nos versículos 1, ele exorta, né, os crentes a avançarem além do elementar, né? Deixar se levar para o perfeito. Só que esse perfeito não está associado aos leitores. Ele não está dizendo que é para os leitores deixarem se levar a serem perfeitos, mas um conteúdo mais aprofundado. É sobre esse sentido que ele está trazendo, as verdades cristãs mais avançadas. E eu comparo, Samuel, pelo menos para a gente dar início de novo aqui ao debate, né, que a gente está falando, que esse conselho do autor ele se assemelha a uma construção. A Bíblia mesmo traz uma analogia que a gente é uma obra em construção. Né? A gente é uma obra em construção. E eu fico imaginando, quando a gente faz a base de uma construção, quando a gente levanta as primeiras paredes e simplesmente abandona a obra, o que é que acontece? Ela continua com aquela mesma feição? Não, começa a criar mato, sujeira. Se a gente deixar e abandonar aquilo ali, alguém vai empurrar, né? E até que um dia caia e algo novo seja construído. Então, perceba, né? Deixar-se levar para o perfeito é continuar a obra que o Espírito Santo começou e levá-la até a conclusão, que no caso seria essa perseverança até o fim, até a salvação. Então, acredito que esse ponto seja também principal nessa lição. Perceber que a apostasia é um risco por causa da superficialidade e a única forma da gente romper com esse risco e nos protegermos é continuarmos crescendo. Não há uma opção para o cristão estagnar, parar. Se ele parar, ele está em sério risco. É como eu costumo dizer. Se você crê que a salvação se perde ou que a salvação não se perde, não vai interferir em nada se você crê na perseverança, porque de toda forma, tanto uma corrente como a outra, acredito que se você não perseverar, você vai cair e pronto. De um jeito ou de outro, continue a pedalar. Exatamente. E é justamente sobre isso, porque é interessante como a perseverança está totalmente interligada à maturidade, porque você só vai perseverar se você tiver essa maturidade. Por exemplo, eu queria só ler um trechinho de um texto aqui, que quem postou no Instagram foi Leandra, que é a esposa do pastor Joaquim, lá do Aloysio Campos. Que esse texto ele falou muito ao meu coração e é interessante para o que a gente está falando, que fala o tema é justamente as suas ações definem seu nível de maturidade. E em uma parte do texto ela diz, uma coisa é o falar e outra o praticar.
A maturidade se prova no agir. A palavra de Deus nos incentiva a praticar aquilo que ouvimos. E esse praticar nos mostra também o nível da nossa maturidade espiritual. Árvores maduras são as que frutificam. Órgãos maduros reproduzem. Ou seja, é a mesma coisa que nós andarmos de bicicleta. Continue a pedalar. Se chegar uma hora que você aprende a andar de bicicleta, você nunca vai esquecer. Mas se você passar 10, 20 anos sem pegar numa bicicleta, você pode ter um pouquinho de dificuldade, mas você vai lembrar daquilo. É a mesma coisa com a palavra de Deus. A gente precisa praticar. Se nós só recebermos, ouvirmos e não colocarmos em prática, não vai adiantar de nada. A gente não vai estar colocando essa obra para frente. É a mesma coisa que eu comprar tijolo, cimento e não construir. Deixo guardado ali no canto. Vai criar mato do mesmo jeito. Vai esfarelar, a chuva vai fazer o cimento ficar inutilizável. A natureza toma conta, né? exatamente. Também a natureza carnal toma conta também, né? Sim. Pois é. Perfeito. Aí Eu parei de cuidar do meu cabelo, olha o que aconteceu. Aí você tá querendo ficar igual a mim. Estamos todos no caminho, né? Aí eu lanço uma pergunta para o professor Arthur, né, que aí pode suscitar algum questionamento para aquele membro. E eu não estou querendo falar do neófito, mas eu estou falando de pessoas realmente que já estão algum tempo na fé cristã. E é aquilo que o autor ele fala, pois quando já devia ser mestres, né? E aí de repente pode suscitar aí a pergunta, mas será que eu tenho que estar na igreja e tenho que me tornar dessas pessoas, líderes, mestres, professores? Então, professor Samuel, eu entendo que a ideia aqui de serem mestres não diz respeito aqui ao dom do mestre, porque alguns têm dons para serem mestres, outros têm outros dons, tem dom de pastoreio, tem outros diversos dons nas Sagradas Escrituras. Mas aqui eu entendo que o que o autor está dizendo é que pelo tempo que eles já estão caminhando na fé, por eles já terem aprendido o elementar da fé cristã, inclusive mais à frente aquele texto que o professor Leste já comentou, de que eles teriam que aprender novamente, escutar novamente sobre a base da fé cristã. Então eu entendo que o que o autor está dizendo não é ser mestre no sentido de ser versado no grego, no hebraico, como hoje alguns professores são, né? Ter de fato o dom do ensino, mas seria na ideia de ter um conhecimento mais aprofundado das Sagradas Escrituras, sair daquela superficialidade, como a gente vinha comentando, e ter a possibilidade de, como Pedro vai dizer, né? de defender qual seja a razão da nossa fé. Então seria mais nesse sentido, de ter um conhecimento aprofundado das Sagradas Escrituras a ponto de poder evangelizar, a ponto de poder ensinar, a ponto de poder falar sobre Cristo com propriedade, a ponto de ter esse conhecimento e praticar esse conhecimento. E essa realmente é a chave. Eu pergunto isso porque muitas vezes na sala de aula, né, professor Laércio, e a gente sabe que há uma certa preocupação, um nervosismo de falar, de responder, até por conta da pessoa ser tímida e tal. A gente não está falando disso. A gente está falando justamente de você, na hora daquele momento em que você for arguido, né, ou perguntado sobre a sua fé, você citou bem Pedro, né? Então, assim, apresentar a razão da vossa fé e não exatamente como o autor está dizendo aqui, porque vocês necessitam toda vez de ter que ser ensinado novamente, né? Então, assim, na hora que eu aprendo e o tempo decorrido, se eu realmente estou na casa do Senhor, na igreja, aprendendo da palavra de Deus, então, na hora que eu sou questionado, sou perguntado sobre a razão da fé, né, responder com mansidão aquilo que Pedro fala, eu pronto para dizer, mesmo que eu não seja o mestre, né, um mestre no sentido estrito da palavra, porque todos nós falamos português, mas a gente não precisa ser professor de português para falar com propriedade sobre usar as palavras corretamente, né? Então, quando ele impõe essa colocação, entendendo que eu cheguei a um ponto de maturidade que eu tenho a condição, né, de responder corretamente. Inclusive, alguns pontos São Paulo faz aqui no versículo 2, que é o ensinamento do batismo, posição de mãos, ressurreição dos ossos do juízo eterno. Eu lembro, inclusive, que eu vinha comentando que alguns irmãos têm 10, 15, 20, 30 anos de igreja e às vezes você perguntar o que é a ressurreição dos mortos, essa pessoa não sabe explicar. Você perguntar para ela qual é o significado de Cristo, seu cordeiro, que precisou morrer pelos seus pecados, a pessoa não sabe explicar, né? Ou seja, a pessoa está tão na base, tão superficial que ela não consegue responder algo mais direcionado. Inclusive, tem uma pessoa que é especialista nesse tipo de
de conteúdo, isso é, de como você responder perguntas capciosas, que é um professor amigo meu que é ex-ateu, e ele gosta muito desse tipo de assunto, professor Laércio. Inclusive foi meu professor de apologética no ITESMI. Olha aí. Então é um mestre na defesa do evangelho. Sim. Ai, gente. Ele tem o dom. Essa questão que a carta aponta sobre ser mestres, eu acredito que ela se refere, como o Arthur bem colocou, não ao dom realmente de mestres, como é trabalhado nas cartas lá pastorais do Paulo, né? Mas sobre exatamente o que ele estava tocando no assunto anterior. Fazer com que aqueles primeiros conhecimentos basilares da fé transformem aquela comunidade ou aquelas pessoas individualmente em uma prática congregacional mais viva, saudável e que demonstre Cristo na vivência dos seus laços. Então, por exemplo, percebam quais são as obras que ele coloca aqui, né? Quais são os princípios basilares que eles estão tendo que voltar novamente a serem lançados. Arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Só para falar os primeiros, para que a gente não perca tanto tempo, a gente já está avançado no tempo, mas ele coloca arrependimento de obras mortas. Vamos lá, gente, para onde é que esses perseguidos estavam querendo voltar? Eu acho, na verdade, tem duas interpretações em relação a essa passagem, porque pode ser tanto aos ritos judaicos, que eles estavam querendo firmar a sua segurança, retornando a esses ritos judaicos e a essa segurança que eles tinham apenas por oferecer aqueles sacrifícios, como também pode ser o comportamento deles mesmos, o nosso comportamento que é modificado pela conversão, pela transformação, certo? Mas, novamente, ele coloca também aqui a fé em Deus. Eu acredito que a revelação de Cristo, como foi apurada em Hebreus, sendo superior, sendo mais evidente, sendo mais clara, a vontade de Deus sendo tão bem exposta. Qual era o comportamento dessas pessoas entre o capítulo anterior e esse capítulo? Foi de, ao invés de acreditar na revelação de Deus, começaram a criticar a revelação de Deus. Não, mas não pode ser assim. Não, mas não é assim. E você já conheceu pessoas assim? Sim, com certeza. Que elas não evoluem porque elas sempre estão criticando aquilo que é mais elementar da fé. Então, se você não consegue passar daquele degrau, como é que eu vou lhe explicar as coisas que são acima, um pouco mais complexas? Aquelas pessoas que passam a vida inteira na igreja e continuam perguntando: beber é pecado? Fazer tatuagem é pecado? Ponto do sim não, né? Se a Bíblia diz sim ou não. Comer carne de porco é pecado? Se for, meu amigo. Essa é a questão da ética. Mas quem aqui já não teve a conversa com alguém que já tenha tido muito tempo de igreja, né? E, por exemplo, você pergunta: você é salvo? E não tem eu não sei. Assim, só Deus sabe. Só Deus é que sabe. Não, como assim? Mas olha só, vamos pegar esse texto aqui. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. O texto está falando o quê, meu irmão? Ele entende. Ele diz: é pela fé, é mediante a graça. Você é salvo? Não sei. No avanço missionário do ITESMI, a gente foi evangelizar uma menina que ela já tinha sido convertida, né? Mas segundo ela estava meio desviada. E ela falou: uma coisa que eu não gosto dos crentes é que eles são muito soberbos. Porque eles dizem: eu sou salvo, eu sou salvo. Eu não acho que a gente tenha que ter essa convicção não, porque só Deus sabe. Aí a gente foi para o texto de Efésios. Quando a gente começou a explicar para ela, falou: olha, eu não tenho a convicção de que eu sou salvo porque eu sou bom, não. Eu tenho a convicção por causa disso aqui, porque é pela graça, porque Cristo já se entregou por nós, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Cristo, Ele já veio, Ele já morreu. Então, nossos pecados já estão perdoados em Cristo Jesus. Mas, aí a gente começou a falar: a gente precisa seguir esse caminho, porque a gente percebeu que ela já tinha um certo entendimento. Ela não tinha uma maturidade, mas ela já tinha um certo entendimento. E por isso a gente já começou a ir se aprofundando um pouco mais, além do plano de salvação, né? E é por isso, Igor, que trazendo um pouco aquele exemplo que você falou de cristãos até que tem medo de ler o Apocalipse por conta de alguma coisa, e você imagina, retrocedendo um pouco, como é que está realmente a segurança dele na questão da morte e do porvir em relação a isso. Por isso a questão da ressurreição. Se a pessoa tem medo justamente de um livro que fala sobre o fim dos tempos, né, a escatologia e tudo mais, então imagine essa certeza da salvação e o medo da morte. Porque se você perguntar a muitas pessoas,
elas têm o medo da morte porque ela não sabe a continuidade, né? Só queria pedir para o Laércio explicar um pouco melhor sobre essa temática, porque é justamente a área que ele dá aula, né? Começar. Vai ter mais 1 hora? Gente, já indo se encaminhando para o final já. Mas trazendo mais para a parte do fechamento do próprio argumento, vou aproveitar o argumento dele. Hebreus 6, do 1 ao 3, ele exorta no sentido de estimular a procurar deixar-se levar para o que é perfeito, como eu disse para os irmãos, um conteúdo mais apurado, mais abrangente da fé cristã. E de forma prática, por que a gente se torna uma presa fácil quando a gente estagna na fé? Porque a gente passa anos e anos simplificando demasiadamente o cristianismo e a gente passa a mecanizar aquilo na nossa mente, de tal forma que, em determinado momento da sua vida cristã, você lê um livro do Richard Dawkins, e aí ele diz que a criação, criação não existe, que na verdade foi um fenômeno, uma matéria escura, e ele, nossa, eu nunca parei para pensar nisso, realmente não faz sentido que Deus tenha criado, nem que existe algum Deus. Ele se torna uma presa fácil porque ele nunca se deixou levar para o conhecimento mais apurado. Então, só para você ter uma noção, sem entender arrependimento e fé, as obras basilares que ele está falando, como é que a gente conhece salvação, vocação, graça? Sem conhecer batismo ou imposição de mãos, que é a entrada, são os ritos de entrada do corpo, de fazer parte do corpo, como é que eu entendo comunhão? Como é que eu suporto comunhão? Gente, a gente é lançado pelos princípios iniciais da fé dentro de um corpo cristão, dizendo, nossa, muita gente entra na igreja pensando que aqui vai ser o céu. Quando você chega, nosso irmão é difícil de lidar, por que ele está na igreja? Por que ele está na igreja? Eu não suporto muito, não, essa pessoa é assim, assado. Mas se eu conheço o batismo, a que corpo eu fui imergido, se eu conheço quais são as debilidades que todos que estão ali fazem parte, e por que elas fazem parte do corpo, eu tenho uma suscetibilidade maior em meu coração em aceitar fazer parte de um grupo imperfeito, porque eu sou imperfeito também. Exatamente. Sem entender ressurreição e juízo. Como é que eu entendo a esperança cristã? A esperança cristã de que, vamos lá, eu trabalhei isso na mensagem de quinta-feira, ainda que você morra, você viverá. Então, isso vai se tornar uma história da carochinha. Se você não entende ressurreição, juízo eterno, vida eterna. Quando falarem para você doente num leito, ainda bem que a sua alma está salva. A gente tem essa garantia. Que nada, eu quero saber da minha alma, eu quero saber do meu corpo. Você está fazendo a pior das trocas. Porque o seu corpo, de toda forma, perecerá, mas a sua alma é que realmente permanecerá. Né? Então, enquanto a gente estiver lançando base, tendo que voltar ao leite, porque a gente não tem o desejo de progredir por diversos fatores, a gente se torna uma presa fácil para novas ideias e a apostasia. E já devido ao avanço da nossa hora, eu queria só terminar justamente com a questão que tem sido muito conhecida e latente, talvez um aumento considerável de suicídio, né? E aí a gente parte... Poxa, por que falar nesse assunto? Porque o versículo final ele fala justamente do juízo eterno. As pessoas... A gente falou da ressurreição dos mortos, ou seja, a garantia que a gente tem todas essas promessas, mas a gente sabe que a vida não termina aqui. Não é? E as pessoas, às vezes, por desespero, ou enfim, a gente não vou entrar nesse mérito, mas tecendo justamente esse comentário de que aquele que tem certeza que a vida não termina aqui vai fazer de tudo para que, apresentando ao Senhor diante do trono branco, a gente fez o nosso melhor para servir ao reino. Arthur, primeiro, nas suas considerações. Amém. Você tem breve para deixar o tempo máximo para o nosso professor convidado? Que é o que a gente já vinha comentando aqui, de fato, acho que a gente comentou até o podcast passado, o podcast retrasado, o quanto a EBD ele é um movimento, ele é um momento, ela é um momento oportuno dentro da nossa igreja, assim, eu posso falar mais propriamente dito, que é onde a gente está participando, de exatamente se aprofundar nesse conhecimento, sair desse conhecimento superficial, sair dessa superficialidade da palavra e se aprofundar, ter a possibilidade de conhecer ainda mais sobre esse Cristo que nós dizemos amar, que nós dizemos
dizemos professar a nossa fé nele, nós dizemos confiar nele. Então, de fato, diante desse texto, desse perigo, dessa advertência que o autor faz sobre aqueles que devem ter cuidado, porque o seu conhecimento, a sua prática cristã, a sua busca por Deus, ela não está aprofundada como deveria ser, então nós devemos nos atentar para essa advertência e olhar para as nossas próprias vidas. Será que, de fato, eu tenho buscado a Deus como deveria ser buscado, até o ponto da preguiça, né? Será que de fato eu estou deixando mais para frente? Eu estou deixando, não, quer saber? Às vezes a gente, pelo menos a gente jovem, a gente muitas vezes pensa assim, não, eu vou primeiro procurar um namoro, vou casar, vou fazer meu curso, eu vou crescer na vida, e não há nada de errado nisso, mas muitas vezes a gente posterga por preguiça, por tardar, a gente vai deixando cada vez mais para frente o buscar, o conhecer mais aprofundadamente quem Cristo é em nossas vidas. Amém. O que eu percebo também é que o autor ele nos leva a refletir que a única forma que qualquer cristão pode se proteger dessa repentina mudança de sentimento e de entendimento de quem é Cristo em sua vida é continuar perseverando no conhecimento e crescendo na graça de Cristo. Percebo também que a maturidade cristã, ela, como o texto abordou, ela se dá desde que a gente comece a aplicar, de fato, aquilo que a gente tem recebido de forma teórica. Então, em suma, a gente passar a trabalhar de tal forma que a gente ensine outras pessoas, ao invés de a gente só estar procurando ser ensinado sozinho. Já percebeu que tem pessoas que só aceitam a sua própria forma de pensar? Não, ela faz a sua própria construção, ela não precisa de ajuda de ninguém, e nós precisamos de ajuda, sim. A interpretação bíblica não foi dada a um só homem, mas foi dada à igreja. Então é por isso que a gente precisa dos santos que já passaram, que trabalharam, que se esforçaram. A gente precisa se esforçar também. E o ambiente, Samuel, Igor, Arthur, que eu mais aprendi na minha vida foi o ambiente de sala de aula quando eu estou ensinando. É o ambiente que eu mais aprendo. Porque eu me esforço, porque eu procuro, porque eu pesquiso, porque eu não me dou por satisfeito, porque depois eu analiso minhas falhas, minhas limitações, procuro entender mais. Então ensinar, ao invés de se ensinar, né? Ensinar outras pessoas, ter esse compromisso. Um outro ponto, desenvolver um profundo entendimento no lugar de ficar lutando contra aquilo que é fundamental. Se tem um ponto para a gente sair da imaturidade, da infantilidade cristã, é a gente parar de lutar com aquilo que é princípio da fé cristã. Se você não consegue subir no próximo degrau, não tem mais questão que possa mudá-lo. Outra questão que é base do cristianismo e da maturidade cristã. O cristão maduro, ele trabalha muito mais a autoavaliação do que a crítica. Né? Então, um dos sinais da maturidade é exatamente sempre estar se autoavaliando, percebendo nossas debilidades, procurando, em cima das escrituras, como é que a gente pode se aperfeiçoar. Enfim, muitas coisas. Buscar unidade em lugar de fomentar desunião, desejar ser provocado espiritualmente ao invés de buscar mensagens apenas de entretenimento. Gente, eu gosto daquela mensagem que vai lá no fundo e fala assim, Lóis, tá errado. Ele me provoca espiritualmente. E a gente precisa disso. A gente precisa ser machucado e ferido pela Escritura para ser estimulado a melhorar. Né? Mas às vezes a gente tem trocado também nossa geração por uma pregação doce. Tão doce que diabéticos espirituais têm de monte. Ainda bem que eu estou só apenas como diabético físico. Eu gosto de falar da questão que Bauman, o sociólogo, ele falava muito isso, né? De uma sociedade líquida, né? E aí a gente está vivendo justamente no meio cristão um cristianismo líquido, né? Em que a pregação ela é feita e pensada para o gosto do cristão, do membro, né? Então ela não é pregada para lhe tirar da cadeira, de colocar você em prática naquilo que você não vai para receber, mas para entregar, né? É mais isso. Então a questão do cristianismo líquido é isso, é um cristianismo fraco, adocicado, a gosto do freguês.
entendeu? E, Samuel, eu percebo uma coisa que a gente precisa buscar o equilíbrio, tá? Porque às vezes a gente vai confundir que a pregação, essa não pregação doce, é simplesmente eu conflitar, bater de tal forma que a pessoa, você diga assim, a minha igreja só tem 10 pessoas, porque ali só escuta o evangelho de verdade. Não. Uma coisa que eu aprendi é que a gente nem deve ser numerofóbico, porque o evangelho, ele tem uma esperança que atrai a alma, não porque a gente matura nossas palavras ou a gente tem uma oratória rebuscada. O evangelho é atraente, se ele é pregado verdadeiramente, por mais que ele confronte pessoas. Então o evangelho tem esses duas características intrínsecas nele. A gente nem deve ser numerofóbico, nem deve ser numerólatra. A gente nem deve idolatrar os números para transformar a mensagem ao gosto do freguês, nem deve também pesar a palavra de tal forma que a gente não entregue para o cristão o escape que a palavra também traz. Perceba, a gente falou hoje a advertência quanto à imaturidade, mas ela já trouxe o escape. Como é que você sai disso? Continue. Deixe-se levar para o que é perfeito. Esteja motivado em crescer mais no conhecimento de Deus, e isso vai transformar o seu coração em algo que realmente vai criar alicerce para a sua vida. Amém. Igor, Amém. Não sei se vai querer tecer alguma coisa, mas já chamo os membros, os ouvintes da palavra. Não, é só assim, um texto que eu acho que eu cito em todas as aulas, que é o Vale dos Ossos Secos. Ele fala muito ao meu coração por isso, porque nesse texto ele fala naquela época não eram cristãos, né? Mas ele fala de judeus, ele fala do povo que estava praticamente morto ali e esquecido para eles, né? Na visão deles, eles estavam esquecidos. Mas por quê? Porque eles não tinham maturidade suficiente para reconhecer que aquele castigo, aquele exílio que eles estavam passando, não era a ausência de Deus, mas era a mão de Deus mostrando para eles que esse era o caminho que eles estavam seguindo pelo que eles tinham feito, justamente pela desobediência. Mas, no Vale dos Ossos Secos, Deus promete a eles: eu porei vocês o meu espírito, porei em vocês o meu espírito, eu vos reestabelecerei. E no capítulo 39, Deus diz, no versículo 28, o seguinte: saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem o que eu os fiz, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Ou seja, Deus mostrou para eles que o exílio não era a ausência de Deus, mas era uma punição de Deus para eles. Mas que eles, se voltando para a palavra, Deus iria restabelecer aquele povo, iria restabelecer aquela nação. E ele prometeu e cumpriu. A questão da promessa, né, que a gente tanto fala e que nós às vezes nos perdemos por falta de maturidade. A gente não se perde por conhecimento demais, mas é por falta de maturidade, por a gente não saber discernir as palavras, né? Então eu acredito que, resumidamente, é isso. Amém. Queremos dar por encerrada esta aula e sou grato pela presença do professor Laércio. Sei que não é fácil estar depois de um trabalho e cansaço e tudo mais. Eu agradeço demais a sua presença aqui, assim como os demais membros, né? Arthur, Igor, e a gente não falou no início, mas está aqui o agradecimento para Irã e Lucas. A presença de vocês aqui é super, super importante para resolver os problemas. E a gente está contando também com a presença de Yasmin, a nossa líder de comunicação. Yasmin. Deus abençoe a todos. E quero encerrar fazendo aquele pedido: o likezinho, a curtida, compartilhem e que Deus possa abençoar a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente pede para o nosso amado irmão Igor fazer essa oração final. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento de compartilhamento da Tua Palavra, por tudo que o Senhor tem proposto para nós, meu Deus, tudo que o Senhor tem proposto para a Tua Igreja, meu Pai, e que nós possamos continuar perseverantes na Tua Palavra, que possamos continuar, meu Deus, a pregar a Tua Palavra e a expandir o Teu reino segundo a Tua boa vontade, segundo o Teu Espírito, meu Pai, em nome de Jesus, amém.